Próxima questão, questão 74 da prova azul de 2015 do Enem. Vamos lá. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam a sequência de DNA codificante da insulina humana, b. a proteína sintetizada por células humanas, c. um RNA recombinante da insulina humana, d. o RNA mensageiro de insulina humana é um cromossomo da espécie humana. Bem, vamos então entender o que a gente tem aqui, tá? Aqui. Quando a gente fala que uma célula bacteriana, ela tá aqui, ó, para que ela passasse a produzir a substância, a gente está falando de uma condição que é uma condição que se tornou definitiva para aquela bactéria. Por que isso é importante? Porque a gente tem que pensar da seguinte maneira: a insulina é um hormônio proteico produzido pelo pâncreas. Automaticamente, se ela é um hormônio proteico, ela tem que ser originada do processo de síntese proteica. Como funciona esse processo? A RNA polimerase lê aquela parte do DNA, forma um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro passa pelos ribossomos, e aqui como eu estou falando de bactéria, então o ribossomo está solto no citoplasma, assim como o material genético, tá? Passa pelo ribossomo, então a gente vai ter a produção da proteína. Então, o processo da leitura do DNA para a formação do RNA mensageiro é o processo de transcrição, o processo da leitura do RNA mensageiro para a formação da proteína é o processo de tradução. Algo bem simples que a gente entende bem. Como eu estou falando aqui de uma condição que aparentemente a célula manteve, então ela não produziu por um momento, a gente não tem isso enunciado, ela não produziu por um momento, ela não produziu para aquela situação, ela começou a produzir insulina. Então eu tenho que ter todo o processo de síntese proteica pronto, tá? Preparado para acontecer. E isso vai iniciar onde? Lá no DNA. Então, automaticamente eu compreendo que um pedaço do DNA humano foi colocado, incorporado ao DNA bacteriano. Esse pedaço do DNA humano é justamente o que produz a insulina, o que dá o start nessa produção, e aí a bactéria teve o seu DNA modificado, beleza? Então, olhando para isso, obviamente, eu coloco a alternativa A como correta, né? A sequência de DNA codificante da insulina humana foi aquilo que a bactéria recebeu. Vamos só olhar para as outras para a gente ter essa ideia mais clara, tá? B, a proteína sintetizada por células humanas. Não, isso não vai acontecer. A proteína não vai gerar mais proteína, ela não é autorreplicante, então não pode ser a B. C, um RNA recombinante da insulina humana. O RNA seria utilizado para a produção de insulina em um determinado momento, mas esse RNA não seria, ele não seria mais produzido. Então ele atuaria em um determinado momento, depois não aconteceria mais. Tá? Então não pode ser a C. D, o RNA mensageiro da insulina humana, a mesma situação. O RNA agiria, produziria insulina em um determinado momento, mas depois a gente precisaria de mais RNA e não teria como produzir. E é um cromossomo da espécie humana. O cromossomo ele tem diversas informações, tá? Se eu colocasse um cromossomo de uma espécie humana, da espécie humana, em uma bactéria, não é só insulina que ela produziria, tá? Então aí eu tenho muitas informações. Eu estou dizendo exclusivamente que a bactéria produziu insulina. Ela produz agora insulina. Então a gente confirma aqui para nós, né, a nossa alternativa correta é a alternativa A.